Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Dev Partner. E dando sequência nos nossos episódios, a gente fez um episódio específico de verba cooperada e hoje a gente vai falar um pouco dos bastidores, né? Um pouco por trás dos panos, por baixo do tapete, como a gente costuma falar também. E para isso eu estou com a Giovana Vale. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada. Giovana, nossa líder e responsável por essa questão de cooperado aqui dentro. E vamos desenrolar esse nosso bate-papo, né? Tivemos questões técnicas aqui. Sim. Né? Então, você está bem mais descontraída agora. Sim. Mas vamos lá, Gi. Obrigado pela participação. Infelizmente, era para a Graça também estar aqui conosco, mas questões de agenda, infelizmente, ela não pôde estar. Mas a gente vai fazer ainda um episódio com a Gracinha, né? E conta um pouquinho pra gente, Gi, um pouco dos bastidores, né? A gente acaba lidando com o cliente do nosso cliente, né? Então a gente já trabalha para a indústria, mas a gente acaba falando, né, num cenário aí B2B, com os concessionários, né? E aí no primeiro momento a gente sabe que a gente é mal visto, né? O pessoal torce um pouco de nariz pra gente. Isso. E aí depois a gente acaba virando melhores amigos. Isso. E aí é isso que a gente vai falar aqui um pouco, né? Pro pessoal entender. Esse é o nosso modus operandi, né? Essa nossa forma de atuar. Isso, trazendo essa ideia mais centrada no melhor relacionamento com o cliente, a gente coloca o relacionamento sempre em primeiro lugar, né? Para poder desenvolver um desempenho melhor de análise, de processo, né? E recentemente eu recebi um bom feedback de um cliente, onde ele pontua que gostou de estar ouvindo minha voz, porque o fato de você ter uma tratativa abordada ali por e-mail, se trata ali de uma coisa mais robótica, mais fria, né? Mais fria, menos humanizada. E a gente traz muito esse olhar humanizado, né? De pegar o cliente, tentar fazer uma chamada via Teams, tentar entrar em contato com o telefone para trazer ali bons resultados, né? A fim de melhorar o nosso relacionamento, entender qual que é a causa do problema, o que está difícil para ele de entendimento, né? Às vezes até mesmo mostrar um caminho melhor de análise de guide, né? O que está faltando, qual que foi o documento que ele teve acesso, será se ele não teve acesso a todos os documentos disponibilizados pela marca dentro do sistema, né? Então, sempre trazer esse olhar de relacionamento de sucesso, bom, para atrair bons resultados, né? Ter grande significância para a gente e entender a causa para que também não ocorra para os próximos, né? Não ocorra isso sucessivamente para outras concessionárias e sempre colocar isso em primeiro lugar. Olha, isso já aconteceu, então o que a gente precisa melhorar, né? Então é uma questão que a gente coloca muito em pauta na nossa dinâmica, né? Hoje a gente trabalha com um grupo e a gente sempre tem esses olhares. A gente segue uma regra, né? Segue um manual que é disponibilizado pela concessionária. E aí, dentro dessas regras, a gente tenta trazer para o nosso dia a dia, nossa dinâmica de trabalho, que é criar um olhar analítico, entender quais são as regras desenvolvidas pela montadora para que a gente possa aplicar ali nas nossas análises de processo. Dentro da linha, né, de processo, a gente é uma parte que acaba sendo o meio do caminho, né? Porque a gente tem numa ponta a indústria, né? Que faz toda questão de planejamento, né, disponibilização de verba, e tem a outra ponta que tem a distribuição, né, vamos dizer assim, que é o objetivo de venda, participando dessa verba, né, seja no pré, seja no pós, para que aquelas veiculações acontecem, né? Realmente, a gente sempre tenta trazer um suporte do início ao fim. Então, tentar pegar aquele cliente, às vezes ele precisa, tipo assim, de um olhar mais de começo, né? Hoje em dia a gente tem ali uma grande quantidade de agências que está mais a par ali do processo inicial. Então, às vezes entra em agência nova, entra novos concessionários e eles precisam ali de um treinamento mais especificado para eles, mais para dificuldade mesmo. Então, às vezes acontece da gente desenvolver material dentro de um dia, né? Desenvolver um material que realmente é para aquela urgência que ele está demonstrando, que às vezes a nossa forma de esclarecer, às vezes via e-mail não ficou tão clara, não ficou tão sucinta para ele, né? Que aquilo ali que ele precisa fazer é dessa forma, qual que é o caminho que ele deve seguir. Então, a gente colocando nesse material de reciclagem, o print da tela, o print do sistema, para que ele possa identificar, né? A gente acaba trabalhando com os projetos que, às vezes, a gente trabalha com o mesmo grupo de concessionário entre eles, né? Então, às vezes, o sistema não é o mesmo e a forma também não vai ser a mesma. As regras a gente sabe que muda, às vezes, a nossa análise é a mesma, mas as regras a gente sabe que muda
para cada marca. Então, essa forma que a gente tem de colocar como objetivo de atrair um bom olhar, né, da nossa análise. Será se a gente não precisa criar um material, se a gente precisa fazer um treinamento mensal? Então, são coisas que a gente coloca ali como prioridade na nossa dinâmica de trabalho. Então, vamos tentar fazer um treinamento ali mensal, ou no início do mês, após uma divulgação de uma circular nova, após uma campanha nova, que esse dealer talvez possa demonstrar uma dificuldade para inserir essa campanha, né? Hoje a gente trabalha com algumas verbas que são disponibilizadas no fim de alguns meses, né? Até mesmo para que eles possam investir em ações e contemplar ali no reembolso deles. Então, às vezes, pode surgir essas dificuldades de lançar essa nova comprovação, eles executar essas ações. Então, a ideia da nossa análise de processos não é só ajudar ali no meio período, né? Então, vamos pegar o dealer e explicar para ele como que é o passo a passo, como é que ele faz um planejamento, como é que ele faz uma pré-aprovação, como é que ele faz uma comprovação. Hoje a gente atua com 3 etapas dentro do programa de mídia cooperada, onde o dealer precisa realizar um planejamento, informar um orçamento estimado das ações que serão executadas. Depois ele vai fazer a pré-aprovação, que é pré-aprovar o layout e arte dessas ações antes de serem executadas. E dentro ali dessa etapa de pré-aprovação, existe muito uma análise analítica criteriosa nossa. A gente precisa identificar se as peças elas estão seguindo o guide, estão seguindo a identidade da marca, se não tem algo que não esteja seguindo as normas judiciais, né? Então, hoje a gente precisa ter esse olhar analítico para que a gente possa pontuar o que precisa melhorar ali para o próximo mês. E tem a etapa final, que é a etapa da comprovação, né? Onde o dealer vai comprovar para a gente com nota fiscal, com evidência, comprovar que realmente aquela mídia foi executada para que ele possa atingir o objetivo que é o reembolso, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente tem um peso grande nisso. Então, a ideia não é penalizar, e sim pontuar o que ele precisa melhorar. Às vezes, em alguns casos, a gente acaba até abrindo exceção, né? Que entra aquelas questões que pode surgir eventuais, como eu posso falar? Exceções Exatamente de exceção em alguns casos que acontecem imprevistos, né? Como eventos, que às vezes pode acontecer algum tipo de imprevisto. Então, a gente sempre tenta trazer uma melhor comunicação, né? Para esse contato dealer, né? Um melhor relacionamento em ambos. E a gente sabe também que tem características, né? A gente está muito acostumado aqui com São Paulo, né? Que é uma praça muito grande. Né, mas quando a gente vai para o interior do país, a gente tem concessionários que são menores, né? E às vezes não tem, né? Ou muitas vezes tem uma agência muito pequena, ou não tem agência, né? E olhando para isso, né? Frente também aos treinamentos que a gente acaba ministrando para esses concessionários, de como eu vou usar, né? Fazer o papel consultivo, né? E também disponibilizar, né? Ferramental, que a gente acaba disponibilizando para eles, por exemplo, construtor de anúncio, né? Então, fala, legal, você não tem isso, então usa aqui um gerador, né? A gente tem uns templates numa base de dados, ele acaba usando e facilitando o andar da carruagem dele, porque às vezes fica muito difícil ele receber simplesmente um book, né? Falando, amigão, isso aqui pode, isso aqui não pode, se vira. Né? Fala, peraí. Né? E o nosso papel consultivo, né? E aí é onde eu falo que eles aprendem isso, né? No decorrer do andar aí da carruagem. Sim. Que assim, a gente está lá também para ajudar. A gente está lá para dar feedback, falar assim, olha, amigão, isso daqui foi legal, isso daqui não foi, não faça mais, porque senão não vai dar. Entenda a sua situação, mas não vai passar. Né? Não, infelizmente, isso daqui, né, numa pré-aprovação, ele não vai passar. Poxa, mas o meu evento tal vai ocorrer. Entendi, vamos refazer. Manda outra, exato. Porque aí vai aprovar, vai veicular, vai reembolsar ou vai pagar. Né? Porque senão não tem mágica. Né? No quesito de processo, a gente olha muito para a regra do jogo, né? A gente cumpre a regra do jogo, né? E até olhando para isso, a gente tem questões, até treinamentos jurídicos, né? Para a gente olhar para aquela fonte menorzinha que está ali, né? Texto legal. Pela aquela mínima coisa que aparenta, isso é bem legal. Complementando, a gente recebeu ali um convite, né? De participar ali desse treinamento jurídico dentro de uma unidade das marcas que a gente trabalha.
E isso foi muito bom porque conseguiu agregar muitos conhecimentos pra gente, né? Muitos conteúdo, porque a gente não trabalha só com a parte de analisa o guide ali, só se o carro não tá em cima de uma pessoa, né? Coisa simples, que pra gente, nosso olhar é simples, né? Então tem muita parte judicial, né? Que foi muito bem colocada pra gente, que a gente precisa ter a noção do que o concessionário, do que a agência está aplicando na arte, né? Qual que é a experiência, a perspectiva que o cliente, o público lá fora vai ter daquela imagem, daquela peça em vídeo, daquela peça na televisão, né? Então, de que forma que ele vai receber essa comunicação? Qual que é o olhar que ele vai ter? Então, existem algumas regras de aplicações de lei mesmo, inclusive foram até algumas coisas que o jurídico agregou pra gente em pauta, foi que algumas coisas que pra gente não tem muito sentido, mas que em regra de lei, isso já foi levado em processo judicialmente, né? Então a gente precisa ter esse olhar de que forma isso não vai ter um grande impacto pra gente e nem pra montadora, né? Porque a ideia não é levar nenhum tipo de transtorno, não é levar nenhum tipo de problema em si, assim, no geral. Então, a gente acaba tendo uma análise muito criteriosa. Às vezes, o dealer pode até achar, nossa, pediu esse ajuste, mas não tem sentido. Tá, mas a ideia não é não ter sentido, né? De que forma que essa pessoa vai receber essa comunicação? Será se realmente não vai ter sentido para a marca? Né? Será que essa marca não vai ser penalizada de alguma forma? E a ideia é essa, não ter transtorno, né? Não ter problema no sentido geral, e não acontecer de ser penalizado o cliente porque a peça foi reprovada por algum motivo. E tem, obviamente, no começo de processo, quando você reprova, é ruim, né? Sim. Teve um trabalho, putz, não passou, mas ele começa a entender também como o processo ele vai se dar ao longo do tempo, né? A gente sabe que mudanças, né, acontecem, né? A gente vive isso aqui dentro, né? Sai uma circular nova, peraí, tem que ajustar tal coisa. Tem um reajuste de verba, tem que ajustar outras coisas, né? Tem um evento que ia ter, que foi cancelado, tem que refazer as coisas. Então tem muito disso, né? E o nosso papel, né? A gente fala em nome da marca, né? A gente fala de igual para igual ali com esses concessionários. Então eles começam a entender isso, né? Eles começam a falar assim, peraí, não é só mais um simples cara crachá, né? Porque quando a gente sai de cena, né? Então tem muitos processos que a gente acaba não participando, né, de verbas cooperadas. Então tem a indústria, o canal de concessionários. Beleza, então assim, existe um trabalho que é feito por trás e a gente faz com uma senioridade alta, né, porque a gente já faz isso há alguns anos, e a gente traz experiência, né, traz o know-how de como esse processo ele acaba andando, né, nessa esteira da indústria chamada de verba cooperada. E quando a gente não faz parte, a gente vê que simplesmente o processo acaba virando cara crachá, manda, tá ok, não tá ok, né, sim ou não, tá aqui a nota, paga, não paga, e aí foge de controle, tem um monte de situações que ocorrem que a gente sabe. A gente faz reuniões aí com as marcas, principalmente as que a gente vislumbra também trabalhar, a gente trabalha com bastante, elas falam assim, a gente tem os problemas, pô, legal, e qual que é a nossa atuada, né, nossa dev partner, com a nossa responsabilidade, com o nosso know-how, o que a gente agrega? A gente agrega nisso, né? Conscientizando as pontas de que, peraí, o processo está ali para ser seguido, ele não está ali para atrapalhar. Isso. E eu estou aqui para te ajudar, né? Então é um corredor lá que tem o coach do lado dele falando assim, não, Miguel, você está lento. Não é que você está lento, é que você precisa melhorar isso. Aí você vai melhorar o seu pace. E assim que a gente faz também com esses distribuidores, né? Com essa rede de concessionário e também entregando cada vez mais ferramental, treinamento, né? Quantos treinamentos a gente acaba fazendo aqui, seja com montadora, seja com... A gente chama concessionária aqui, né? Sim, Então tem treinamento aqui que a gente traz um grupo de concessionários aqui e passa o dia, né? Recentemente teve um que passou alguns dias, né? Então tivemos, né? Os que a gente atende, BMW, Nissan, Grupo Volkswagen, Audi, enfim, tem Hyundai, tem um monte aí que a gente faz. Sim. E a gente, obviamente, né, de uma forma muito imparcial também, perante as marcas, a gente olha cada um no seu, né, devido quadrado. Né? Então, pô, legal, qual que é a comunicação? Qual é a forma, qual é a mensagem que você quer passar? E isso também a gente traz um pouco para o nosso dia a dia, principalmente do seu time, porque é o que a gente estava conversando um pouco antes, né? Passou um pouco a questão só de mídias online e offline,
né? Isso. Então, antes era só offline, né? Tinha muita questão de mídia offline. Então, era jornal, revista, carro de som, banner de aquele... Outdoor, painel de Como é que é o LED. nome daquele... Tinha um nome. Outdoor. O rapaz que fica com a placa, homem-placa. Ah, sim. Né? Lá atrás tinha isso. Antigamente. Né? Tipo, homem-placa. Ele fica o quê? Segurando na esquina uma placa. Tipo, ó, visite aqui a concessionária. Tinha isso, né? O carro de som, que ainda tem até hoje, né? Em algumas de algumas praças. Tem aquelas faixas, banners, enfim, tem muita coisa. Aí também vivemos, né? A onda, tipo, agora é anúncios veiculados em online, YouTube. Né? Então, tem os anúncios do YouTube, né? Além da TV, tem os online. Banners Google, né? Anúncios do Google. Pô, legal. E hoje a gente também acaba vivendo uma terceira questão, né? Que são os influenciadores. Isso. E aí tem outras questões que a gente tem que se preocupar, né, Gi? Exato. Então, conta um pouquinho pra gente as preocupações também que a gente tem em cima disso, né? Isso. Hoje a marca, eles criaram uma regra, né? Criaram meio que uma limitação ali. Não que antes não tinha isso, mas agora tá muito mais criterioso. Então, hoje o influenciador não pode ter mais envolvimento nenhum, com nenhuma polêmica, nenhuma briga de trânsito. Não pode estar infringindo nenhum tipo de regra, né? De lei de trânsito. Não pode estar consumindo bebida e fazer um stories com a mão no volante, né? São várias coisas que você olha e você fala assim, não tem como o cara tá divulgando a identidade da marca, que a marca não traz isso, a marca jamais vai colaborar com isso, né? Jamais ela vai aprovar isso. Então, são regras que, tipo assim, são positivas e foram obtidos muitos resultados. Então, hoje, o número de influenciadores que a gente trabalha em uma das marcas foram influenciadores que realmente trazem a identidade da marca, eles mostram a ideia, mostra o lançamento, mostra stores, mostra ali realmente a área automotiva, né? Mostra ali qual que é a ideia de você atrair um lead para demonstrar interesse no veículo. Então, às vezes, faz uma visita na loja, na concessionária ali que é mais próxima da cidade do influenciador. E hoje acaba criando não somente essas regras ali da marca, mas também a gente tem as nossas regras de auditoria. Então, ele precisa passar por uma análise, de manual de guide, né? A gente precisa acompanhar os stories dele, então não é só ele fazer. Às vezes ele tá ali dentro da regra, não teve nenhum tipo de envolvimento, ok, passou pela compliance dessa marca. Só que existe também a nossa análise de ver se depois que ele executou esse stories, se ele executou essa ação, ele realmente não seguiu ali, se está dentro das regras, Desvirtuou, então a gente precisa também analisar engajamento, né? Qual que foi o engajamento que ele obteve. Então, hoje, na parte de comprovação, esse influenciador, ele precisa comprovar para a gente o relatório de insights. Qual foi o número de impressões que ele teve, né? Qual foi o engajamento que realmente aquela ação que ele executou atingiu. Então, isso não traz só visibilidade para nós, né? Também para a marca, então isso é muito bom. E o mais importante também, e a gente tem um caso recente na mídia, né, não preciso citar nomes, mas foi tipo um influenciador, né, vinculado a uma marca e a ação não foi, o tiro saiu pela culatra, né, literalmente. Porque uma das preocupações, e a gente tem essa preocupação aqui dentro, que assim, peraí, qual é o propósito da marca? Qual a mensagem que a marca quer passar? Eu não posso permitir que seja passada de outra forma. A gente é parte do processo, né? Então a gente toma esse cuidado, né? E isso você só tem se a gente se comunica bem com esse canal, né? Que são os concessionários, se a gente tem um bom relacionamento, se ele entende isso são os treinamentos que a gente dá, são todas as viradas de ciclo que a gente tem, as renovações, são circulares, enfim, então é um apanhado de material, né, que às vezes as pessoas não enxergam isso, né? As pessoas vão assim, mas peraí, eu só vi lá o anúncio no jornal, eu só vi lá o anúncio no Google. Só veiculou ali e acabou. Não. Tem um processo, tem uma esteira tão grande, cheia de particularidades, né, e situações muito específicas de cada uma das marcas. E é isso que eu falo, é gostoso, né, falar isso, porque a gente tira o chapéu pro trabalho, né, de excelência aí que a gente acaba executando, porque é difícil, né, a gente, de novo, tem que entender, né, você, o seu time, né, todo mundo envolvido, e até nós da tecnologia, eu no chapéu
né, da tecnologia, cada vez mais colaborando, fazendo, não, peraí, como que eu entrego um ferramental completo, né, que é um produto mais uma solução, né, um serviço agregado, porque é um serviço agregado, para que essa execução seja bem feita, né? Então, a gente tem muita responsabilidade naquele serviço que a gente presta, né? Então, isso que é legal, né? Antigamente ficava mais fácil porque ele mandava uma foto lá da veiculação lá do homem, o famoso homem placa, Sim. e resolvia. Isso. Mas não, né? Tem muitas opções. Isso. E também um ponto importante, né? Aqui no nosso bate-papo, Gi, é também deixar claro que, assim, tudo que acontece, a gente, da mesma forma que está perto do concessionário, está muito perto da marca, está muito perto da montadora, né? Então, as nossas reuniões são recorrentes, né? Levando esses insights, né? Do que está acontecendo, né? A gente tem uma ação muito importante também na contrapartida desse analytics da vida, né? Porque uma coisa é o que a gente acha que vai ser, outra coisa é o que ela é, né? E a gente leva essa nossa bagagem, né? Leva as particularidades, né? A gente tem relacionamento com regionais, né? Com toda essa cadeia inteira, para que o processo cada vez mais ele vá fluindo e evoluindo, né? Então, a gente tem bastante isso daí, né? Então, vídeos de treinamentos, vídeos de ações aí, que a gente acaba fazendo aqui dentro, né? E o time também, né? Então, sempre que entra a gente tem todo o nosso processo aqui, né? Conta um pouquinho nesse bastidor mesmo, né? Do nosso dia a dia, porque a gente sabe que a gente tem um SLA bem apertado. Sim. Né, de cumprimento. Exatamente. Falando de SLA, é uma coisa que a gente tenta tratar ali como prioridade, mas a gente sabe que às vezes no decorrer ali de um mês, às vezes uma campanha inesperada que demanda um pouco mais de análise, demanda um pouco mais de comprometimento mais do que a gente já tem hoje. A gente sabe que a gente tem uma demanda muito grande. E nessa demanda a gente tem, grande, a gente tem um SLA muito pequeno, e às vezes o prazo que tá para esse projeto é o mesmo prazo que tá para o outro. Então imagine, o que a gente tem que fazer é sempre entrar ali num planejamento. Então eu pego o grupo, falo, gente, divido tarefa, agora pela manhã vocês vão cuidar de X coisa, agora você vai cuidar de X coisa. Porque as coisas acabam surgindo, né? A gente trabalha em cima de um planejamento, e nossa equipe, né, a sua equipe principalmente, está muito planejada, né, dentro de todas as ações que a gente faz, mas a gente sabe que os imprevistos acontecem. Isso, é isso que você falou, peraí, a gente não vai simplesmente falar não é isso que você vai falando. Peraí, eu não vou chegar lá para o concessionário que, por exemplo, vai querer veicular algo na quarta-feira, vai querer aprovar algo, né, vai mandar algo por última hora na quarta, para um negócio que vai veicular no sábado. Sim. Né? A gente sabe que essas situações acontecem. Acontece. Né? São recorrentes mesmo. Isso é muito recorrente. Às vezes a dealer até liga. Então, a gente acaba não trabalhando muito só no sistema, né? A gente trabalha nos canais de comunicação. Então, hoje a gente tem o Fale Conosco, que é disponibilizado nas duas plataformas que a gente trabalha atualmente. A gente tem o canal de e-mail, que tem um fluxo muito grande, e o canal de via telefone. Então, a gente sabe que a gente precisa criar um planejamento ali, dividir, olha, tem que cuidar disso para não ficar sem resposta, né? Não gerar ali essa mal comunicação, esse olhar do cliente. E o fato da gente... a gente sempre coloca também como prioridade não penalizar ele, né? Então, às vezes ele fala, olha, eu tô encaminhando uma pré-aprovação hoje quinta-feira, mas é porque é pro sábado. Então, então se é pro sábado, vamos abrir uma exceçãozinha, né? Então, existe esses casos, essas ações, essas mídias que às vezes tem que ter uma prioridade maior, que a gente tem que se organizar ali em equipe. E não é porque a gente vai fugir, não é por causa disso que a gente foge a regra. A gente entende a situação, se tá dentro da nossa alçada, a gente vai. E tem muita coisa que não tá, e assim, infelizmente, desculpa, amigão, te entendo, mas não vai rolar. Ou até não toma decisão e leva isso para a marca, né? Leva para a montadora. Exatamente. A gente sempre tenta entender a solução, entender o problema para poder colocar ali uma solução, né? E às vezes, muitos dos casos, a gente acaba levando para a marca para poder entender qual que é também a posição, né? Que vai ficar alguns determinados casos que a gente também tenta não somente deixar isso muito, muito aberto, né? Para que haja liberdade ali, para que eles façam isso novamente, né? Existem regras, então acho que essas regras devem ser seguidas conforme o material que foi disponibilizado pela marca. Então a gente tenta sempre conversar ali entre equipe, com o concessionário também, com a marca. E os anos, eles nos trazem uma comprovação, né? Poxa, legal o trabalho, ele está sendo bem feito, né? Então a gente tem bons relacionamentos com o canal dos dealers, né? De todas as marcas que a gente atua,
né? E também ter um bom relacionamento com as montadoras, porque o processo flui, né? A gente contribui, né? A gente está para agregar, está para resolver, né? Tirar essa mochila de tijolo das costas da montadora, bota na nossa, a gente vai resolver, a gente vai sair do outro lado, né? Então é isso daí. Mas legal, gente, obrigado pelo nosso bate-papo. Desculpa os meio termos aí que a gente teve, mas foi bem legal, foi bem rico o nosso bate-papo. Acho que é legal para o público também entender um pouco desse bastidor, né, que você toca junto com a equipe. Parabéns para todo mundo mesmo. Obrigado. Obrigado, pessoal, por mais um episódio aqui conosco. Convido novamente vocês a se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Obrigado, até a próxima.